Graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. Aqui em Números, capítulo 13 e 14, nós vamos ver a história aqui de quando Moisés convidou os 12 espias para irem à Terra Prometida, para darem aquela espiada e trazer um relatório. E é interessante porque nós conhecemos muito essa passagem, mas quando Moisés ele pede para eles irem, ele realmente pede para que eles analisem quais são as pessoas que moram lá, que eles olhem do alto das montanhas, se as cidades eram arraiais ou se eram cidades fortificadas. Ele pede para que eles se esforçassem para trazer o fruto da terra. Ele realmente pede um relatório completo. E então os 12 partem e eles ficam 40 dias rodeando aquelas terras e voltam com um relatório daquilo que eles viram. Relatórios, fatos, circunstâncias. Eles voltam e narram para Moisés exatamente aquilo que eles viram. Eles viram gigantes, eles falaram que a terra realmente era boa, que realmente manava leite e mel. Eles falam dos gigantes, eles falam que as cidades eram muito fortes e que eles se sentiram como gafanhotos. Mas Caleb e Josué interrompem aquela história, fazem calar o povo que estava diante de Moisés e dizem assim, Caleb fala assim, olha, por mim, colocando aqui nas minhas palavras, ele diz assim, por mim a gente parte agora para conquistar essa terra, porque certamente o Senhor nos dará na nossa mão. A terra é excelente, a terra é muito boa, nós vamos conquistá-la. E aí eles dizem assim, se você parar aí e ler os 2 capítulos, eles dizem assim, olha, a terra é muito boa, mas nós não podemos temer os gigantes. Nós precisamos não ser rebeldes com o Senhor. É isso que Caleb diz. E aí, a gente sabe que Deus dá uma sentença. O Senhor diz assim, olha, no final das contas, ele diz assim, vocês passaram 40 dias espiando aquela terra, e para cada um dia que vocês estiveram lá, vai valer por 1 ano. Agora vocês vão passar 40 anos no deserto, rodeando esse deserto, para vocês aprenderem. Para que vocês vão colher daquilo que vocês estão semeando. A murmuração é algo muito sério diante aos olhos do nosso Deus. E a gente para pensar, mesmo eles tendo alcançado, mesmo que Josué e Caleb no final das contas, depois de 40 anos, ainda que o vigor deles não tenha se acabado, esses são relatos deles mesmos. E aí, mesmo que eles tenham entrado na terra prometida, mas eles também pagaram o preço por aquela murmuração. Sabe, não é sobre ser realista com as nossas circunstâncias. Talvez você ouça pregações, talvez você já tenha lido esse texto, e quando você faz um contraponto com a sua realidade de hoje, minha irmã, talvez você chegue à conclusão seguinte: como eu posso fingir que os meus problemas não existem? Como eu posso fingir que não estou vendo uma dependência química? Como eu posso fingir que eu não estou vendo um marido deprimido? Como eu posso fingir que não está faltando dinheiro? Como eu posso fingir que eu não estou debilitado, que um filho, que alguém que eu amo muito não está debilitado? Como eu posso fugir disso e colocar um sorriso no rosto? O problema não era esse. O que entristeceu o Senhor não foi o fato deles narrarem aquilo que eles tinham visto, mas é a forma com que eles se viram diante daquelas circunstâncias. Como você tem olhado para o espelho? Qual a imagem que você vê de você mesma, minha irmã? Será que você se olha e se vê como um gafanhoto? Porque não era assim que Josué e Caleb se viram. Mas existem coisas na nossa vida que afetam o coletivo. A sua casa sofre pela forma que você se vê. O ambiente em que eu vivo sofre pela forma que eu me vejo. Isso é muito sério. No texto também diz que quando eles foram narrando aquilo tudo e eles foram falando de forma se minimizando, enquanto eles iam falando que era impossível de conquistar, no final, os 10, eles iam falando que era impossível de conquistar, eles iam falando que eles se sentiam como gafanhotos, que os filhos de Anak eram os descendentes de gigantes.
A Bíblia diz que a congregação chorou a noite inteira e todo mundo ouvia aquele pranto. E eles começaram a pensar, por que nós então não morremos lá no deserto? Lá no Egito? Por que não podemos morrer então aqui? Para que o Senhor quer nos levar para lá? Para que os nossos filhos sejam aprisionados? Sabe, às vezes você tem chorado a noite inteira por fatos, quando na verdade o Senhor quer colocar um sorriso no seu rosto através da fé. Lá em Provérbios 31 também diz que a mulher de Deus, ela sorri do seu futuro. É possível sorrir do futuro. É possível você olhar pelos olhos da fé e saber que você não é como um gafanhoto. Você foi comprado por um alto preço, você foi comprada por um alto preço, o preço do Filho de Deus, Jesus Cristo. Você tem muito valor. Só que você precisa abrir os olhos, porque a tua casa pode estar pagando caro. Os seus filhos, a vida espiritual do seu esposo, o seu casamento. Por mais que não seja esse o seu desejo, mas pode ser que você esteja sendo responsável por um esticar da corda aonde você vive, por um esticar de uma corda na vida dos seus filhos e do seu esposo. E não é isso que o Senhor tem para você. Eu quero te convidar aqui a refletir sobre a sua autoimagem, a refletir o chamado que Deus tem para a sua vida, refletir sobre aonde o Senhor te prometeu, o que o Senhor te prometeu que você tem deixado ser roubado de você. Peça ao Senhor que Ele te encoraje, peça ao Senhor que Ele te dê visão espiritual para que você possa alcançar com vigor. Porque depois desses 40 anos, Caleb diz o seguinte, eu me sinto como há 40 anos atrás. O meu vigor é o mesmo, eu tenho a mesma garra, a mesma força do que daqueles dias. Eu não sei quando a sua promessa vai se cumprir, mas eu sei que se Deus falou, está falado. E Ele está te esperando, esperando você se olhar no espelho com coragem, esperando você colocar um sorriso no seu rosto e partir para a conquista. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, fique com Deus. Tchau. Sou mulher.